Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui toda segunda e quarta às 6 da tarde tem vídeo novo, falando de RPG, falando de quadrinhos e sempre tentando trazer uma curiosidade, uma informação adicional para te ajudar a conhecer um pouquinho melhor o que a gente estiver apresentando aqui. Se por acaso esse é o seu primeiro vídeo, dá uma olhada aí no canal, assiste alguns outros vídeos e se você curtir, se inscreve aí, ativa o sininho para não ficar de fora das resenhas. Falando em resenha, a de hoje vai ser sobre RPG. A gente vai seguir aqui na exploração do Forbidden Lands, Manual do Jogador. Quem está ligado no canal sabe que a gente está fazendo uma série de vídeos do Forbidden Lands, né, explorando diversos aspectos aí das mecânicas, né, do lore, do jogo, enfim. Mas, de qualquer modo, eu vou deixar o card aqui da nossa playlist específica de Forbidden Lands, se por acaso você perdeu algum vídeo ou quiser refrescar a memória antes da gente seguir viagem aqui. E já adianto que provavelmente esse vai ser o nosso último vídeo de Forbidden Lands, pelo menos por um tempo. Mas calma, não entre em pânico. Quando chegar lá no final do vídeo a gente conversa mais sobre isso, beleza? Para não perder muito tempo, vamos logo ao que interessa aqui. A gente vai começar hoje o capítulo 8, a Fortaleza, tá? Que trata justamente disso, do seu grupo de aventureiros, né? Da feita que eles conseguirem amealhar uma quantidade de recursos considerável, vocês podem querer construir uma fortaleza, né? Ter um domínio para chamar de seu ali, né? Primeiro, isso é obrigatório? Não, não é obrigatório. É mais uma opção que o jogo te oferece. Eu já adianto para vocês assim que quem escolhe seguir por esse caminho tem a possibilidade de ter um tipo de jogo, um estilo de jogo completamente novo, tá? Se eu puder até arriscar, eu diria que se você escolhe usar a fortaleza, né, ter uma fortaleza usando todas as regras que tem aqui, eu arrisco dizer que de repente isso se transforma num outro jogo, num jogo à parte, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então, como eu estava falando, o seu grupo pode decidir ter uma fortaleza ou não. Mas caso ele decida, como é que a gente vai começar a tratar desse assunto, né? A construir a fortaleza, né? Sendo bem direto mesmo. A gente tem que começar construindo a fortaleza, obviamente. E aí, o livro já te dá duas opções. Você pode começar com uma ruína ou uma masmorra e adaptar isso, e ir adaptando, ir construindo naquilo que já existe para criar a sua fortaleza, ou você pode simplesmente começar do nada, né? Caso você escolha, né, já começar a partir de uma fortaleza, de uma masmorra ou de uma ruína, o mapa de Forbidden Lands, tá aqui, eu estou mostrando só um pedacinho porque o mapa é bem grande, eu já mostrei ele em outros vídeos. Ele tem algumas áreas de aventura, olha só. Deixa eu tentar aproximar aqui. Olha, de masmorra e castelo. Então, no mapa, onde você encontrar esses símbolos, você pode utilizar essas construções pré-existentes para ir, a partir daí, criando a sua própria fortaleza. Olha só, deixa eu mostrar aqui no mapa um exemplo. Olha só, aqui de um castelo, tá? E aqui, mais aqui para cima, tinha um aqui, olha, de masmorra. Então, ou você escolhe uma área de aventura que já tenha alguma coisa pré-existente, a partir daí você vai, né, montando do seu jeito, ou você pega uma área que não tem absolutamente nada e você vai começar a construir do zero. E aqui, o livro ele vai te dizer o que você precisa em termos de material, em termos de tempo de construção, isso tudo vai estar aqui no livro, tá? Mas a gente vai chegar nesse detalhe um pouquinho mais para frente. De início, só para vocês terem uma ideia de como funciona, você vai decidir o local da sua fortaleza, né? E aí você vai fazer um teste de uma perícia chamada artesanato, acredite se quiser, tá? É um significado diferente do que a gente está acostumado, né? Enfim. E a partir daí, se você é bem sucedido nesse teste, você começa a construir, e tenha os materiais disponíveis, é claro, você começa a construir a sua fortaleza. E aqui já começa uma coisa interessante que eu acho legal de comentar. Se você não é bem sucedido no teste, alguma coisa acontece. A sua fortaleza lá você faz, mas faz com defeito. E aí a gente tem aqui uma das nossas queridas tabelas que vai dizer aqui qual é o efeito, qual é o defeito, melhor dizendo, da sua fortaleza. Qual é a falha de construção que você cometeu
né, por não ter tido uma rolagem bem sucedida nos dados. Então ela vai de, sei lá, desde aqui o teto goteja até muitos mortos foram enterrados nos terrenos da fortaleza e às vezes acordam como mortos-vivos, né? Então, enfim, como eu falo, eu acho que as tabelas do Forbidden Lands, elas sempre tentam acrescentar alguma coisa que vai bater no lado narrativo e da aventura também. Isso que eu acho interessante, né? Além disso, a fortaleza por si só, ela vai trazer alguns efeitos mecânicos também para o jogo. Se você tiver uma fortaleza, ela vai te conferir alguns efeitos, como por exemplo, olha, você pode usar a fortaleza para descansar e dormir sem ser incomodado, ou seja, sem sofrer nenhum infortúnio. E a gente já comentou no vídeo passado, salvo engano, de jornadas, o quanto esses infortúnios podem ser complicados e realmente atrapalhar e dificultar o seu jogo. Então você ter um local, um pouso, onde você pode descansar e dormir, recuperar suas energias com a certeza de que você não vai ser incomodado, que você não vai ter nenhum infortúnio, pode ser uma grande vantagem no jogo. Além disso, a fortaleza, olha só, cada aventureiro do seu grupo ganha 1 ponto de força de vontade. Já falamos também bastante sobre força de vontade em vídeos anteriores. Tá? Quando ele chega na fortaleza, seu personagem ganha 1 ponto de força de vontade desde que ele passe um dia completo na fortaleza. Tá? E para você que já está pensando aí, vou passar uma semana na fortaleza, vou me reabastecer. Não, isso só funciona uma vez por sessão. Tá? Você recupera uma vez por sessão 1 ponto de força de vontade para cada jogador. Tá? Além disso, depois que você vai construir a sua fortaleza, você vai equipá-la, claro. Você pode ir melhorando, construindo coisas novas que vão te dar efeitos diferentes, mecânicos ou não, no jogo. E aqui é que eu digo que eu acho que o jogo toma uma outra característica, né? E pode se tornar um jogo totalmente diferente. Porque olha só, a gente tem vários exemplos aí, a galera que curte games, desses jogos que você vai construindo uma fortaleza, uma cidade, né, e vai equipando aquilo ali com diversas outras coisas. Sei lá, um centro de treinamento para os soldados, uma forja, um poço, muralhas. Então, aqui, só para vocês entenderem a ideia, é mais ou menos a mesma coisa. A sua fortaleza vai ter que ser equipada com o que o livro chama aqui de funções. Olha só. Funções. E também serviçais, porque, ou seja, alguém precisa fazer aquilo andar, alguém precisa fazer o negócio funcionar, né? Se vocês são um grupo, sei lá, de 5 aventureiros, vocês têm uma fortaleza enorme, quem é que vai fazer a manutenção disso tudo? Né? Quem é que vai fazer a forja? Quem é que vai acender a forja? Quem é que vai fazer as armas? Né? Enfim, tudo isso o Forbidden Lands leva em consideração aqui. E apesar de parecer uma coisa um pouco mecânica às vezes, como eu digo, o Forbidden Lands ele tenta conciliar as duas coisas. As mecânicas, as jogadas de dado ou as coisas mais chatinhas, entre aspas, tenta integrar isso com o roleplay. Como assim? Olha, a gente vai começar aqui falando um pouquinho dos serviçais aqui que ele fala. Empregando os serviçais. Olha aqui. Dependendo do tipo de função que você queira colocar na sua fortaleza, ela vai precisar de um tipo de serviçal especializado. Né? Por exemplo, o primeiro exemplo que ele dá aqui é o mestre construtor. Eu falei lá no início que você pode construir a sua fortaleza do zero fazendo um teste de artesanato. Beleza. Mas se você não tiver essa perícia? Ou, se você tiver um mestre construtor, ele já vai automaticamente ser bem sucedido. Sem o risco de ter algum defeito nas suas construções, não só da fortaleza, mas de todas as outras funções que você vai colocando lá. Mas aí onde é que eu quero chegar com isso? O mestre construtor, você não encontra um ali em qualquer vila na esquina, não. Então, de repente, quando o seu grupo decide construir uma fortaleza, você encontrar um mestre construtor ou qualquer outro tipo de serviçal especializado, pode ser por si só uma quest, porque não é um local fácil, não é uma pessoa fácil de ser encontrada, é um trabalho especializado, então você pode ter que percorrer várias vilas até encontrar, você vai precisar convencer essa pessoa para vir trabalhar com você, você vai ter que pagar
todos os serviçais vão ter que ser pagos, né? Então tudo isso são complicações, por assim dizer, que o fato de ter uma fortaleza vai acrescentando no jogo, né? E assim, ele dá um exemplo aqui também, algumas funções você pode ter várias vezes na fortaleza. Então, por exemplo, campos de cultivo, você não precisa ter só um, você precisa ter vários, mas cada campo vai precisar do número X lá de serviçais para fazer com que ele seja útil e te confira os efeitos mecânicos aqui, né? E eu falei agora de pagar os serviçais, né? Então, se você não paga os seus serviçais, isso gera um efeito também. E a gente vai ter o quê? A nossa amiga tabela aqui, a nossa tabela do calote. Deixa eu tentar aproximar aqui. Então, se você não paga os seus serviçais a cada semana, isso vai gerar um efeito também que você vai sortear. Que vai desde o serviçal continua trabalhando, ainda que pé da vida com você, ou ele vai embora, ele rouba alguma coisa de valor, ou promove uma... Olha, tem uma aqui, olha. O serviçal reclama alto e junta todos os outros serviçais da fortaleza sobre a mesma causa. Todos eles desertam de seus postos e deixam a fortaleza. Ou seja, isso tudo vai sendo acrescentado no seu jogo. Ah, eu tenho uma fortaleza estabelecida, cheia de serviçais, funcionando, tudo belezinha, mas eu e meu grupo a gente vai sair aqui numa quest para procurar um tesouro. Pode ir? Claro que pode. Mas deixa pago aqui adiantado, tá? Vocês vão ficar quanto tempo fora? Uma semana, 2, 3? Já paga o nosso salário aqui, porque se você não faz isso, você vai cair aqui nessa tabela do calote, né? Ou se você passa mais tempo do que o planejado, você achou que ia durar uma semana, durou 2, durou um mês, o pessoal está sem receber lá, né? E aí vai entrar nessa situação assim. Ou seja, tem gente que curte esse tipo de coisa no jogo, tem gente que não, mas eu acho que é no mínimo interessante e vocês poderiam, enquanto grupo, pelo menos experimentar isso alguma vez para ver qual a conclusão, né? Se vocês acham que isso adiciona uma coisa legal para o jogo ou não. Seguindo aqui adiante, olha só, um detalhe. O livro faz um aviso aqui que você pode ter, inclusive, diversas fortalezas, tá? Em diferentes pontos do mapa, claro. Mas cada uma delas vai ser gerida de forma independente, cada uma vai ter os seus próprios problemas. Inclusive, eu esqueci de falar isso no início, mas a fortaleza, olha só, para você manter tudo atualizado, e tem gente que curte muito esse tipo de coisa, a fortaleza ela tem uma ficha própria, inclusive, olha, tá? Que está aqui no final do livro, para você ir anotando aqui os pontos principais, né? Quais são as funções que você já tem lá, quais são os serviçais que trabalham lá, o estoque das suas coisas, porque dependendo da função que você tenha lá, você vai produzir alimentos, por exemplo, você vai gerar comida, você vai gerar uma quantidade de armas, de minério, por exemplo. Então tem gente que curte muito isso, então tem uma ficha para você fazer esse controle. Preciso fazer esse controle detalhadamente? Eu até entendo que não. Essa parte assim de ficar contando o recursozinho, eu particularmente acho meio chato, mas entendo que tem gente que curte. É uma questão de vocês conversarem aí entre grupo e ver o que funciona melhor para vocês. Outra coisa, olha, que eu estava comentando, se você vai embora, a sua fortaleza ela está desprotegida. Você saiu numa quest e deixou a fortaleza desprotegida. Ou você contrata guardas, e aí vai envolver de novo um custo, ou a sua fortaleza está sujeita a ser atacada. E digo mais, se a sua fortaleza for atacada e não tiver nenhum guarda lá, não tem nem combate. Alguém foi lá e tomou a sua fortaleza e pronto, acabou. Quando você chegar, vai ser uma outra confusão, tá vendo? Então isso aí pode acabar influenciando de alguma forma a narrativa e o caminho do jogo, né? Para onde o jogo vai. E aí ele vai começar aqui a falar de uma série de detalhes, cada um com as suas regras, mas todas bem simples e ágeis, eu imagino, para você gerenciar todas as questões de uma fortaleza. Então você vai ter, olha, se não tiver manutenção na fortaleza, o que pode acontecer aqui, efeitos de deterioração, né? Que mais? E depois ele vai trazer aqui uma lista de todas as funções, mas é uma lista que não é exaustiva, tá? O livro fala isso, mas de algumas funções, melhor dizendo, que você pode colocar na sua fortaleza. Então você pode ter uma adega, você pode ter uma biblioteca, campo, alfaiataria, campo de treinamento. Olha, essas de treinamento, você ganha XP se você tiver lá.
né? Você passar um tempo treinando lá, você ganha um ponto de XP. Então, a maioria deles tem algum efeito ou de produção de algum tipo de item ou matéria-prima, ou algum efeito mecânico, né? Como te dar XP, recuperar a força de vontade, por exemplo. Olha, estalagem, de preparar comida. A gente falou também no quanto as viagens em Forbidden Lands têm que ser preparadas e pensadas. Você precisa se preocupar com água, com comida. Então, se você tem uma fonte produtora desses recursos, já te ajuda ao planejar uma viagem mais longa, por exemplo, né? E aí você vai ter, olha, forca, você vai ter um fosso, defesas, enfim. E algumas dessas funções aqui, elas vão influenciar também na sua reputação, que é uma regrinha pequenininha que eu falei num dos primeiros vídeos lá, que repercute até hoje aqui no sistema. Então, daqui para o final, ele vai só colocar essa lista bem extensa, né, de funções. Vai colocar aqui, olha, o salário da galera aqui, mais ou menos, né? Quanto você deve pagar para cada tipo de serviçal, né? E no final das contas, ele vai colocar aqui, olha, eventos da fortaleza. Ou seja, se você tiver uma batalha, você tiver um ataque à sua fortaleza, e você estiver lá, o seu grupo estiver lá defendendo, ou se tiver guardas, você vai ter regras aqui, né? De cerco, regras de batalhas, batalhas entre exércitos, vamos colocar dessa forma. São regras bem simples, bem fáceis de usar, e a narrativa fica por conta do grupo, né? Você vai jogar o dado ali para decidir o que aconteceu. Tem alguns efeitos que você pode escolher ali nas batalhas e tal, mas sempre priorizando a questão da narrativa, né? Você vai ler o efeitinho lá e o mestre, acompanhado dos jogadores, vai ali criar aquela narrativa, aquele clima para a história toda. E no finalzinho aqui a gente vai ter uma lista, várias tabelas de equipamento, né? E aqui vai dizer qual é o custo dos equipamentos todos, ou de construções, quanto tempo você vai demorar para construir tal coisa, né? Quanto tempo, o que custa, quanto custa, né? Quais são as matérias que você vai precisar. Então, enfim, isso aqui são realmente diversas tabelas, tá? Aqui para quem curte mais os detalhes de cada um dos itens do jogo, dos itens principais, né? Preço, peso, se você quiser fabricar, quanto custa, quanto precisa, enfim, uma série de tabelas com muitos desses detalhes que, de novo, tem muita gente que curte. E aqui a gente já está chegando no final do vídeo e também no final do livro. É por isso que eu falei lá no início que esse provavelmente seria o nosso último vídeo de Forbidden Lands por um tempo. Com esse vídeo a gente esgota aqui o manual do jogador, passamos por todos os capítulos, tá? Claro, destacando aquilo que mais me chamou a atenção e tudo mais. Então agora, provavelmente a gente vai dar um tempinho do Forbidden Lands, a não ser que vocês queiram mais vídeos, tá? Aí o espaço dos comentários está aí, deixem a sua sugestão, o seu pedido. Eu ainda pretendo fazer alguns outros vídeos de Forbidden Lands, tá? Mas vou dar um tempinho. E a gente tem o nosso guia do mestre, tá? Aqui é que é o detalhe. Se vocês quiserem um passo a passo, capítulo a capítulo do guia do mestre também, deixem aí nos comentários. Se não, eu vou só pinçar algumas coisas aqui que eu acho que podem ser interessantes, especialmente mais do lore do jogo, e a gente vai fazendo outros vídeos aí mais pra frente, beleza? Então, pessoal, é isso. Quem curtiu, quem acompanhou aí a série do Forbidden Lands, muito obrigado. Deixe sempre seus comentários aí pra gente ir melhorando o canal, pra gente ir tendo essa troca, né? E a gente se vê aí nas próximas resenhas de Forbidden Lands, de outros RPGs e de quadrinhos também. Valeu, pessoal! Até a próxima!